Infelizmente, eu não posso começar com a alegria de gritar grande momento, porque não é um grande momento. Mas no vídeo de hoje, a Linhagem Geek vai prestar a sua homenagem ao maior comunicador da história do Brasil, quiçá do mundo. Obrigado por tudo e descanse em paz, Silvio Santos. Silvio é o mestre do palco, é o animador, é o apresentador que sabe o momento onde começa a brincadeira, sabe quando termina a brincadeira. O Matheus aqui, o nosso diretor de estúdio, ele gosta muito daquela, e eu vou dar o exemplo daquele corte famoso do Boi Gerson. Não consegue, né, Boi Gerson? Você percebe que o Silvio, ele consegue extrair a graça no momento certo, e depois ele poderia ficar com o Moisés ali, 20, 30, uma hora, só que ele sabe o tempo que termina, e aí ele fala, porque começaria a ficar muito humilhante pra pessoa. Então ele rende o momento certo, ele sabe a hora que termina, e é assim que ele visualizava o show. E ele falava muito em entrevistas que dava no Pânico, que ele é um showman, ele faz o show, e ele via tudo como show. E como todo show, tem um momento, tem o começo, meio, fim. Então o Silvio, ele tinha o feeling, ele tinha o tato pra isso, fora também as outras descobertas, o feeling de empresário e dono de televisão. Vai deixar muita falta, vai fazer muita falta. Vai. Você, não é aquele negócio que você pensa, né? Não, porque nós nunca falamos com o Silvio Santos, nunca nos encontramos com o Silvio Santos, mas a gente lembra dos momentos que o Silvio proporcionou. Quando tava eu e o Gabriel assistindo, quando tava a família assistindo, eu acho que esse é o maior legado do Silvio. Todo mundo vai ter uma lembrança alegre dele de algum momento, de algum programa. A gente preparou uma homenagem muito legal, uma homenagem ao Silvio Santos, que a gente vai deixar registrado aqui no canal da Linhagem Geek, porque o Silvio Santos era sinônimo de união de família. Toda vez quando eu me lembro do Silvio Santos, já faz um certo tempo que eu não acompanhava o Silvio Santos na TV, mesmo porque ele já estava até afastado, mas eu já não estava acompanhando com tanta frequência, tanta assiduidade. Mas um dos momentos mais importantes da história do Silvio Santos na minha vida, na vida da nossa família, era nas tardes de domingo, ali na casa da nossa avó, na casa dos nossos tios, sempre almoçando, com o Silvio Santos ligado, criando inúmeras vinhetas inesquecíveis. Então a gente vai fazer um passeio na história do Silvio Santos para dividir aqui com vocês. E aproveitando esse gancho, neste começo de vídeo, eu quero só dar um recado para alguns que comentaram nos vídeos que a gente lançou sábado e domingo. Ah, vocês não vão falar do Silvio Santos? Galera, sábado e domingo a gente dedica o nosso tempo à nossa família. Sábado e domingo eu estava junto com a minha esposa, junto com o meu filho, ficamos tristes pela morte do Silvio Santos, mas estávamos trabalhando também, principalmente juntos, todos juntos, o André, a Giovana, a gente estava trabalhando aqui no estúdio porque ainda faltam algumas coisas para fazer. Mas nos finais de semana, geralmente quando acontece alguma coisa muito extraordinária, a gente sempre grava na segunda-feira. Então, é claro que a Linhagem Geek deixaria aqui gravado o registro dessa homenagem ao Silvio Santos. Então vamos lá, pessoal. Antes de continuar, eu peço a todos vocês que, se são novos, se inscrevam no canal, deem seu like, ativem o sininho e deixem o seu comentário. Deixem aqui a homenagem ao Silvio Santos, o programa que mais marcou a sua história. Deem um pulo na loja da Linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com.br. Nós estamos em agosto e você ainda não foi promovido. Não foi promovido porque não tem inglês. Você também não passou numa entrevista de emprego, naquela parte onde a entrevista é em inglês, porque não tinha o inglês. E você também nem se planeja para fazer uma viagem internacional,
por não ter o inglês. A gente vai apresentar para você o melhor curso de inglês da internet e o curso mais vendido da internet. O método B-Way, do professor Jonas Bressan e patrocinador aqui do canal da Linhagem Geek. O método B-Way vem com 2 cursos adicionais. O inglês com música, além de se divertir cantando grandes clássicos, você vai memorizar o vocabulário, frases e pronúncia de forma mais rápida e duradoura através das letras das músicas. E o Sounds of English, com técnicas práticas e eficazes, você vai aprender a pronunciar corretamente as letras e as combinações de sons do inglês. E você vai clicar no link na descrição e terá um grande desconto da Linhagem Geek. Não perca tempo, já estamos chegando quase no final do ano, mas ainda dá tempo de aprender inglês e passar uma entrevista de emprego e entrar naquela tão sonhada multinacional para fazer carreira. Não perca tempo e comece a aprender inglês. Vamos lá, galera. O dia 17 de agosto nunca mais será um dia comum para os brasileiros. O país se despede de um dos maiores nomes de sua história e, sem dúvida, o maior nome da televisão brasileira, Silvio Santos. Em seus 92 anos de idade, Cenoura Bravanel esteve no ar durante 60 anos e passou por algumas emissoras, inclusive Globo, antes de criar o SBT. Silvio se envolveu nos negócios da família desde cedo, trabalhando durante a infância e juventude como camelô, nas ruas do Rio de Janeiro, vendendo capas para títulos de eleitor. O icônico nome artístico Silvio Santos surgiu quando ingressou na carreira rádio e TV, que no início era uma estratégia para aumentar seus lucros como vendedor. Contudo, o sucesso foi um grande logo para a parceria com Manuel da Nóbrega e estreou nas telinhas em 1962 no programa Vamos Brincar de Forca. É claro que não demorou muito para Silvio Santos estrear seu próprio programa, e foi em 1963 que o programa Silvio Santos foi ao ar e lá ficou durante os dias atuais. Uma outra coisa muito marcante no Silvio Santos sempre foi a dicção. Algo que a gente vê pouquíssimas pessoas com este tipo de habilidade que marcam. Não é à toa que o Silvio Santos, ele é a figura, eu acho, tá? Que o Silvio Santos é a figura mais imitada do Brasil. Silvio Santos, ele é, por conta dos seus trejeitos, o seu timbre de voz, que sempre foi algo que marcou. Então, além do talento em comunicar, o Silvio Santos também criou um método, uma forma de comunicação que influencia muitas pessoas até hoje. Silvio Santos foi minha primeira imitação. Silvio Santos, eu via o Ceará fazendo... Claro, conhecia o Silvio Santos, mas comecei a ver o Ceará do Pânico imitando o Silvio. E aí eu comecei a mania de tentar pegar alguns famosos e pegar os trejeitos. E o Silvio Santos é um personagem completo. Ele tem a voz característica, ele tem um vocabulário, ele tem todo o gestual com a mão ficar aqui. Não, então o Silvio Santos é um personagem absolutamente perfeito. Quando o personagem ele tem todas essas qualidades, é porque ele é muito bom. Ele é um comunicador, além de ter o próprio vocabulário, o próprio gestual, a voz característica, o cara, ele tem uma marca. Ele tem uma marca muito grande. E a marca Silvio Santos vai ser muito difícil de todo mundo esquecer. Todo mundo teve um mínimo contato com o Silvio Santos na vida. Não tem como, até os mais novos, né? Com essa parte da galerinha tentando cancelar o Silvio, né? Até esses tiveram contato, né? Mas o que eles não conseguem entender é que o Silvio Santos, a partir do momento que pisa, isso a maioria dos comunicadores, nessa parte que envolve comédia, ali ele está fazendo pro show, não é a opinião pessoal do Silvio. Porque o Silvio, ele não é tão bobo quanto ele aparentava, né? Eu não é homem ou mulher, né? Ele sabe, é que ele está fazendo show ali. Só que é claro que existem pessoas maldosas e burras que querem cancelar o maior comunicador da história do Brasil. Então, esse contato com o Silvio Santos, muita gente, a maioria, acho que 99% não vai esquecer. A gente vai agora fazer um passeio por alguns programas que marcaram a história da televisão brasileira, comandados pelo grande mestre Silvio Santos. Como empresário, Silvio também foi um grande apresentador, e talvez seja essa a faceta que o Brasil mais conhece. Como grande apresentador, não faltaram programas marcantes. Eu vou começar com
com o Troféu Imprensa. Galera, o Troféu Imprensa, ele era pra mim, né, é o Oscar, como ele falava, né, o Oscar da televisão brasileira, e era um dos programas que eu mais aguardava, porque era um programa só por ano, era como um Oscar mesmo, que premiava as melhores novelas, as melhores séries, dava prêmio para os melhores artistas, os melhores cantoras. Jornalistas, âncoras. Exatamente, e eu amava o Troféu Imprensa, e ele tinha ali com ele Plácido Manaia Nunes, que é também, junto com o Silvio Santos, um dos criadores do Troféu Imprensa. Além de Décio Pitinini, tava toda a bancada ali comentando, votando, Sônia Abrão, votando nos melhores. Então era pra mim um dos programas que eu mais aguardava assistir, era o Troféu Imprensa. Não é à toa que a trilha que toca nas nossas vinhetas de melhores do ano é a trilha do Troféu Imprensa. E o Troféu Imprensa era muito legal porque ele reunia todo mundo de todas as emissoras, né? Então, às vezes alguém da Globo não era vetado de receber o prêmio, às vezes não. Então ia lá todo mundo ali que trabalhava na televisão. Mas o Silvio Santos, ele sempre foi unanimidade. Todo mundo que trabalha com televisão não tinha como não respeitar o tamanho do Silvio Santos na televisão. Porque, é claro, você tinha um empresário, você tinha o cara que tinha o faro de colocar, de acreditar em novos talentos, em pessoas boas, como o Silvio Santos tinha, mas como comunicador era inquestionável. Todo mundo respeitava e respeita o Silvio. O Troféu Imprensa é uma cerimônia de premiação criada pelo jornalista Plácido Manaia Nunes em 1958 e sendo atualmente transmitida pelo SBT no Silvio Santos, começando em 1961. É um programa, era uma das coisas que eu mais adorava assistir. Assim, eu não saía quando era dia de Troféu Imprensa, eu não saía. E pra mim, um dos melhores programas que eu assisti na televisão brasileira. Continuando aqui a nossa sequência de programas regidos pelo grande mestre Silvio Santos, a gente vai para o Show de Calouros, que também é um clássico da televisão brasileira. O programa se iniciou em 1977 e durou até 1996. No palco, muitos artistas talentosos se apresentavam e encaravam o corpo de jurados que davam nota. Claro, o Silvio Santos, ele era que comandava. O programa de Calouros é um clássico da televisão brasileira. E o Silvio Santos, ele também conseguiu conduzir isso de uma forma brilhante. Outro programa, Qual é a Música? Esse é clássico também, né? Qual é a Música? É um clássico. E, pô, quem não ficava tentando, né? Maestro, uma nota. 2 notas, maestro. Era bom. Saudades, hein? Mas o que eu gostava do Silvio eram as pegadinhas com Ivolanda e Ruth Rose. Nossa senhora! Pegadinhas até hoje lá do cemitério lá. Até hoje são incríveis. E o Silvio, ele rendia também. Ele rendia demais. Risada. Quem fez muito isso, e eu acredito que seja a inspiração do Silvio Santos, foi o João Kleber. João Kleber, ele comentava, ele dava risada junto. O Silvio fazia a mesma coisa. E isso ajudava, aumentava o nível. Ele vai apanhar. Ele quer apanhar. Então, assim, hoje ele quer apanhar. Então, assim, o Silvio, ele tinha isso. Ele não tirava, ele não queria aparecer mais do que a pegadinha. Ele contribuía pro show ficar melhor. Só dando uma informação aqui sobre qual é a música, o programa era inspirado no game show americano Name That Tune. O quadro fez parte do programa de Silvio Santos em diversas fases, de 1976 a 1991, de 1999 a 2002 e em 2005 entre 2007. A edição de maior sucesso foi a primeira, quando artistas populares da época faziam disputa acirrada no palco. Um outro programa extremamente marcante, e esse daí era que eu via com vovó e a gente se empolgava demais, que era A Porta da Esperança com
um slogan marcante que era... Vamos abrir a porta da esperança. E aí vinha a trilha sonora. Era isso aqui, era lindo. Isso era lindo. Principalmente quando atrás da porta tinha o prêmio, porque muitas vezes também não tinha o prêmio, né? Eu lembro claramente, uma coisa que me marcou foi quando o moleque pediu a coleção do Cavaleiros do Zodíaco. E ele ganhou a coleção de Cavaleiros do Zodíaco. A Porta da Esperança, galera, começou em 1984 e foi até 1996. Marcou demais uma época que a gente, né, criança, gostava. E o Silvio Santos ficava muito tempo ao vivo, né, cara? Era um negócio incrível isso. Ele tem uma habilidade muito grande de comunicação e de você desenvolver o pensamento muito rápido, porque programa ao vivo é muito diferente. É muito diferente que um vídeo gravado. Eu não tô falando mal de quem faz vídeo gravado, tanto que a gente tem esse vídeo gravado, tá? Mas ao vivo, você tem que ter muito mais repertório. Você tem que ter muito mais jogo pra você aguentar ficar tanto tempo no Teleton, por exemplo. Ele ficava muito tempo no Teleton. Entendeu? Tem uns caras que ficam 24 horas no ar. Esses caras, por exemplo, Milton Neves, se você largar, fica. O Datena também fica. E o Silvio também fica. Então, é a habilidade do cara e o tempo de cancha também, né? Que o Silvio tem. Ele começou no rádio também, ficou muito tempo no rádio, depois foi pra TV. Então, o cara tem muita experiência. Agora, passando por programas, um inesquecível também foi a Casa dos Artistas. Casa dos Artistas, torci muito pro Supla. Casa dos Artistas com o Supla e com o Alexandre Frota, que o Alexandre Frota voltou. O Alexandre Frota voltou se o Silvio pediu. Um dos casais que eu mais torci na minha vida, na minha infância, foi Supla e a Bárbara menininha Paz. Bárbara Paz. Bárbara Paz, é o Supla. E outro fantástico programa é o Show do Milhão. Show do Milhão. Esse daí, galera, eu comprei o jogo de tabuleiro. E de CD de computador do também. Show. Era muito gostoso assistir o Show do Milhão, cara. Como a gente torcia, a gente dava risada, né? Tinha lá as pessoas que erravam e virava meme. Na época nem tinha ainda isso, mas né? ainda tem um compilado aí do Show do Milhão. E foi graças ao Show do Milhão que eu fiz o Show do Esquerdão, né? Porque fora o Hermes e Renato também fizeram sátiras incríveis, né? Show do 3º Batalhão, que era um policial apresentando. Enfim, o Silvio, ele tinha alguns formatos ali, claro, alguns formatos americanos, mas o Silvio dava o toque dele. O toque do Silvio era outra coisa. Era um cara que entendia muito de televisão dentro, ali no palco e fora do palco. Então ele adaptava qualquer quadro com a visão que ele tinha e sabendo o público que ele queria atingir. Então era um cara absolutamente genial. Isso também depois se fala de o cara que trouxe o Chaves, o Chapolin. Então o Silvio, ele também pensava muito em relação, tinha um feeling muito forte. O Silvio Santos, ele tinha uma capacidade incrível de criar marcas, de associar momentos à sua pessoa. Por exemplo, quando ele jogava o aviãozinho. Sim. No meio ali do Topa Tudo por Dinheiro. Que é um outro programa que a gente vai falar agora. No Topa Tudo por Dinheiro, galera. Esse que tinha as pegadinhas. Era o que tinha as pegadinhas. Então ele pegava, né? Vamos lá, R$100. Aí jogava. No Topa Tudo por Dinheiro também tinha aquela brincadeira que ele trazia uma madeira pra você pregar o prego em 3 marteladas. Isso era incrível também, né? 1, 2, 3, pim. 1, 2, 3, pim. Essa daí também. É tudo muito bom, tudo muito marcante na história do Silvio Santos, ó. E o Topa Tudo por Dinheiro, ele começou em 1991 e foi até 2001. O programa era com plateia que realizava diversos jogos que valiam dinheiro. E o André trouxe aqui o Show do Milhão. O Show do Milhão começou em 1999 e foi até 2003. E acho que foi uma pessoa que ganhou 1 milhão só, não foi? Não sei se foi uma ou foi 2. Agora eu não vou me lembrar, mas foi pouca gente. Mas as perguntas, elas começavam a ficar um pouquinho mais difíceis, mas era bem legal como o Silvio Santos conduzia o programa Show do Milhão. Muitos momentos marcantes na história do Silvio Santos que a gente trouxe aqui, rendendo a nossa homenagem aqui da Linhagem Geek. Eu quero mais uma vez agradecer a você, Silvio Santos, que você descanse em paz ao lado de Deus, que conforte toda a sua família. E vai fazer falta, mas eu tenho certeza que você deixou um grande legado
pra televisão brasileira e certamente é uma lenda, hoje uma lenda, um ícone aqui da televisão brasileira. E não vai ter outro. Muito difícil, não vai ter outro. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Pô, saudades de ver ali o Silvio com a família. Mas vai ficar bem guardado na memória, com muito carinho. E muito obrigado ao Silvio Santos, que descanse em paz e que Deus conforte a família. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal. E mais uma vez, obrigado por tudo, Silvio Santos.